acima de tudo está o Corinthians. Mas eles não veem assim. Se verdade for essa denúncia do Augusto Melo de que a oposição está inflamando, contaminando os empresários no sentido de não fazerem negócio com o Corinthians, isso é horrível. Porque o Corinthians vai acabar na Série B. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e a partir de agora vamos continuar repercutindo tudo que a imprensa brasileira veio falando e segue repercutindo ali sobre o que aconteceu no Corinthians, sobre as polêmicas, invasão nos bastidores ali no CT do Corinthians. O presidente Augusto Melo falou com a organizada, deu ali explicações, acusou a diretoria antiga de estar boicotando a diretoria atual. Isso aí muita gente já vinha falando, já que havia esse boicote mesmo ali nos bastidores, e a imprensa repercutiu no programa Opinião Placar no canal da Placar TV. Sormani e companhia, Facincani também ali pôde dar uma explicação. Eles detonaram ali a diretoria do Corinthians, né? Principalmente a diretoria anterior, que fez um trabalho horroroso, e agora, ao que tudo indica, segundo acusações ali do presidente Augusto Melo, a gestão anterior, no caso do Duílio e companhia, estão boicotando o Corinthians e assim evitando que o time consiga fazer novas contratações, sem contar que o Timão acabou perdendo na FIFA e terá que pagar cerca de 40 milhões de reais para o Rojas. Sim, Matias Rojas jogou lá na FIFA, pediu 40 milhões e acabou que venceu em primeira instância. Obviamente, o Corinthians vai recorrer, vai ter um longo período pela frente ali, umas negociações, mas 40 milha pro Rojas, que não jogou absolutamente nada. Isso e muito mais no vídeo de hoje, mas antes de começar pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians Informa, e é claro, deixaremos aqui na descrição o link do canal da Placar TV para que vocês possam acompanhar o programa Opinião Placar na íntegra. Mas foram protestar no clube, invadiram o clube, invadiram a sede do clube no Parque São Jorge e foram recebidos pelo presidente, né, Facincani? Bom dia pra você, bom dia, Luizinho, bom dia, Sormani. Vamos falar de crise que é o que mais dá audiência, presidente, que a gente mais gosta. secretário-geral do Corinthians, recebidos até a página 2, né? Porque não foram recebidos? Não, eles invadiram. Não, invadiram, mas depois foram recebidos, não é isso? Foram recebidos a contragosto, né? Porque os caras, o Augusto se trancou, depois viu que teve que sair com os caras. Foi uma situação catastrófica, né? Foi uma tortura de guerra, apareceu aquilo ali. Só isso. Tortura de guerra. É o clima que tem vivido o Corinthians. E pra piorar, o Corinthians recebeu ontem, Sormani e Luizinho, a notícia de que terá de pagar 40 mas milhões. Isso daí pode recorrer ao caso. Sim, mas é mais um pepino que tem que descascar, Sormani. Mas eu não sei como é que o Corinthians foi. O Rojas entrou na FIFA e deu ganho de causa pra ele por atraso de... E não foi uma surpresa isso aí. Quando ele foi vendido lá pro Inter Miami, aliás, se deu bem. Ele não foi vendido, ele foi embora. Foi embora, exato, foi embora. Ele se deu muito bem, hein? Saiu do Coringão, vai jogar com o Messi ali nos Estados Unidos, tranquilamente ainda vai receber 40 milhões. Vai receber uns... Não jogou nada no Corinthians e, enfim, mais uma atrapalhada da diretoria anterior e que essa diretoria herda. Mas Pagaram o cara, né? Exato. Uma atrapalhada que começou lá com a contratação dele e termina com isso. Assim, o noticiário do Corinthians realmente... É trágico. É trágico. Cada dia, parece que cada semana piora aqui a situação. Mas só para lembrar, o Corinthians assinou um contrato lá com a empresa com a Libra, e negociou a televisão por 220 milhões de reais por temporada, um contrato de 5 anos, que vai render ao Corinthians 1 bilhão e 100 milhões de reais em 5 anos, mais do que o Flamengo ganha. O Flamengo ganha 200, o Corinthians pegou 220, tá? Como isso vai passar a valer a partir do ano que vem, a informação que nos chega é que o Corinthians já vai receber um adiantamento de 150 milhões. Não é luva, é adiantamento. Tá? Adiantamento, que isso vai ser descontado lá na frente, tá? E tá próximo também de assinar um patrocínio master. Tudo isso está acontecendo, é algo que a gente sabe que não é a primeira vez, tá sendo assim constantemente no Corinthians, mas teve uma declaração lá do Augusto Melo que me deixou muito encafifado. A oposição, que conhece muito bem os empresários, né, porque tá lá 200 anos, estaria trabalhando com esses mesmos empresários no sentido de boicotar as contratações do Augusto Melo. Ele falou isso? Ele falou isso.
que a oposição está boicotando as nossas contratações. De que maneira? Em cima dos empresários com quem essa oposição que foi situação durante 200 anos. Exatamente. Fez negócios a vida inteira. Para deixar mais vulnerável ainda, para não usar fragilizado, né, que eu não gosto, para deixar mais vulnerável ainda a situação, e o Augusto Melo, claro, eles estariam, segundo Augusto Melo, impedindo com que o Corinthians contrate jogador, para deixar mais ainda complicada a situação do Corinthians. Ou seja, a conclusão que se chega é que esses caras não são corintianos. O Corinthians não está em primeiro lugar para eles. Em primeiro lugar está a vaidade deles. Em primeiro lugar está a vaidade deles. O Augusto Melo é horrível? É péssimo? É péssimo. Deveria renunciar? Talvez fosse a melhor coisa. Mas a oposição não pode fazer isso, gente. Porque ao fazer isso e o Augusto resistir no cargo, a cada ano que passa, a cada mês que passa, a cada semestre que vem e a cada ano que se encerra, o Corinthians está mais fraco ainda. E ele pode chegar na Série B, gente. Já esteve lá uma vez. E pode ir de novo. Então eu acho um absurdo. Perdeu a eleição, companheiro. Beleza. É do jogo, é da democracia. Mas você tem que dar as mãos e falar assim, em primeiro lugar, acima de tudo está o Corinthians. Mas eles não veem assim. Se verdade for essa denúncia do Augusto Melo de que a oposição está inflamando, contaminando os empresários no sentido de não fazerem negócio com o Corinthians, isso é horrível. Porque o Corinthians vai acabar na Série B. E aí, quem que ganha com isso? Entendeu? Isso daí também não ajuda em nada, né, senhor Mano? Isso que a gente tá vendo só, enfim, complica a situação do Corinthians, a imagem do Corinthians com eventuais patrocinadores, enfim. Isso é péssimo pra imagem do clube, o que esses torcedores estão fazendo, invadindo a sede, quebrando a sede do clube. Eu também acho que esses aí também não torcem tanto assim, como dizem torcer pro clube, fazendo esse tipo de algazarra na própria sede do clube. Então, mas é aquela coisa, Luizinho, né? Como é que o corintiano fala muito? Acabou a paz, né? Se não vai no amor, vai no terror. Eu acho que esses caras são corintianos. Esses são. Esses são verdadeiramente corintianos. Mas é o eles desespero. Foram lá porque eles são corintianos, entendeu? Não eles foram lá porque aprovamos. eles são Ninguém vai corintianos. aprovar isso. Ninguém vai aprovar. Claro que ninguém aprova somos violência. contrários a isso. Claro. Mas eles são corintianos. Então, eu duvido que o sentimento que a oposição, ou a situação, o político de clube, o sentimento deles pelo clube seja maior do que esses caras aí. Não é. Ainda o sentimento desses, ainda que seja uma atitude violenta e a gente condena, somos totalmente contrários a isso, tocaiar jogador, invadir CT, invadir a sede do clube. Eu acho que aí também tem dose de vaidade, viu, senhor Mano? Igualzinho. Da torcida? Da torcida, eles querem aparecer, mostrar que são mais corintianos que os outros e tal. O que eu acho que pode ter... são corintianos, eu não duvido, tô com o senhor. Claro, mas eu acho que o Augusto Melo e o Duílio também são corintianos. Também, mas são péssimos corintianos. Inclusive, Flávio, deixa eu só contar uma breve história. Vocês sabem, eu não escondo meu time, sou corintiano, tô aqui vestindo uma camisa verde e branca, não tenho problema nenhum com isso. Eu, anos atrás, quando eu trabalhava na Veja, eu entrevistei a Leila Pereira e ela... até brincou comigo depois da entrevista, ela falou assim, Luiz, você torce pro Palmeiras? Eu falei, não, Leila, eu torço pro Corinthians. Aí ela até brincou, ela, poxa, que pena, tá sofrendo, né? Eu falei, sim e tal. E aí ela falou assim, sabe que aqui no Palmeiras também tem um monte de gente que torce pra outros times, pra corintiano, flamenguista, enfim. E ela falou, e eu não tenho problema nenhum com isso, eles são ótimos profissionais, trabalham bem aqui. E eu acho que o Corinthians, nos últimos anos, no começo do ano, aí o Rubão, que ajudou a rebaixar o Corinthians em 2007, foi querer brigar com um jornalista que estava vestindo verde, ou um tom parecido com verde. E são essas bobagens populistas que não adianta nada. Eu gostaria muito de ter uma Leila no Corinthians, ou outro profissional capacitado, que eventualmente não torça para o time, mas que esteja cuidando dele com mais profissionalismo, com uma gestão, mais profissional. Então, assim, eu acho que o Corinthians está muito atrasado, já vinha e parece que piorou. Tanto que o Corinthians, por exemplo, sondou. Isso aí é uma imagem do Augusto Melo conversando com um dos integrantes da Gaviões e mostrando para ele o contrato. Olha lá, recebi isso daqui. Ele tem até a sonora disso daí, se a gente quiser. Dá para ouvir, Michelete? Tem áudio, Bica? Tem áudio. Não tem, tá dizendo que não tem ali. Não tem? E mostrando pro cara, escuta aqui, tá a proposta aqui que eu recebi pra patrocinar a camisa. Isso aqui não estamos falando em R$1.000, em 10 mil, em 100 mil, isso estamos falando em milhões. Estamos falando em milhões. Não é assim da noite pro dia. Eu tô interpretando o Augusto, que eu vi esse vídeo, entendeu? Os caras vieram aqui, faz 5 meses que eu tô aqui, ele falou, nesse vídeo aí. Faz 5 meses. Esses caras deixaram o Corinthians na lama, no barro.
Não dá para resolver tudo em 5 meses. E ele mostrando pros caras a proposta que ele recebeu de patrocínio na camisa do Corinthians. Proposta de uma nova... O que eu acho absurdo isso, entendeu? Essas coisas são... Você não pode ficar mostrando isso pra torcida. Fechou o negócio, tem que ser transparente. Tem que mostrar pra todo mundo. Isso aí aqui, tem, é claro, esse tipo de contrato tem cláusulas de fidelidade, confidencialidade. Confidencialidade, é exatamente. Business, né? E tem lá soldados da Polícia Militar ali também fazendo a segurança do presidente do Corinthians. É horrível. As imagens anteriores que a gente viu são do meu Timão. E a gente está tendo aí agora outras imagens da central do Timão, que é de fato uma coisa meio intimidatória, né, Facicani? Também um monte de torcedor ali e o presidente tendo de dar satisfações e tudo mais. Agora, nada disso ajuda, claro, porque tem o problema de campo, que é um time ruim, time mal dirigido, né? Você tem todos os problemas extracampo, que contaminam o trabalho. O técnico do Corinthians disse que o Corinthians nunca passou por uma crise tão Olha, Flavinho, forte, eu trabalho há 45 história. anos. Eu me lembro do Corinthians, do Vadielu pra frente. Vadielu, eu nunca vi nada igual. Uma igual crise hoje? dessa Não. dimensão, desse tamanho. Nunca vi. Porque antigamente era briga assim, para quem era o presidente, etc. O cara perdia a eleição e ele se afastava. Você nunca mais ouvia falar do Vadielu, o Matheus ganhava, depois voltou o Vadielu, depois vinha o Páscoa, etc e tal. Mas quem perdia se afastava. Não ficava trabalhando nos bastidores contra o candidato ou a situação, no caso. Porque o cara virou oposição. Isso não tinha. Isso que nós estamos vendo hoje, com esse grupo da oposição e com a situação, essa briga entre eles, é uma coisa que eu nunca vi. Eu tenho 67 anos. Eu tenho memória do futebol, quando eu tinha uns 7, 8 anos, já tenho memória do futebol. Ou seja, 60 anos. Eu nunca vi isso aí. Nunca vi. Nem na época da fila, hein? Nem na época dos 23 anos de fila do Corinthians, eu vi algo assim. Nunca vi. Tá certo, naquela época não tinha torcida uniformizada. Não existia essa instituição, né? A torcida organizada. Não tinha. Os torcedores sentavam juntos na arquibancada, não tinha divisão de torcida. Era uma coisa mais civilizada, né? Hoje em dia você tem isso daí, ó. Você tem isso daí, gente que vive do clube. Entendeu? E acho que são torcedores, têm todo o direito de cobrar, sem violência, sem invasões, sem tocaias, sem nada disso. Mas, olha, sinceramente, voltando, eu nunca vi nada igual. Nunca vi. Tá aí. Nossa, o que comentar depois dessa fala aí do Sormani, né? A gente vê que hoje no Corinthians teve uma diretoria que ficou durante muitos anos no poder. Primeiro André Sanches, depois o Duílio, e agora eles perderam as eleições. Então chegou ali, entrou o Augusto Melo como uma novidade, né? Com um projeto de fazer tudo diferente do que a diretoria anterior tinha feito. Só que é aquilo, ele se deparou com o jogo. Como é que joga o jogo? Como é que você vai fazer o negócio sendo que você chegou agora e os caras têm muita moral lá porque ficaram muitos anos no poder? Então você acaba sofrendo vários boicotes. É claro, não estamos aqui para passar pano pro Augusto Melo, até porque ele fez diversas besteiras, errou demais também, errou bastante esse ano. Contratou Mateuzinho, Pedro Raul, Lucas Veríssimo foi embora, deixou... O Carlos Miguel foi vendido para a Europa. Tudo bem que é um erro da diretoria anterior também. Mas o Augusto Melo liberou o Cássio antes de ter renovado com o Carlos Miguel, ou seja, errou bastante. Isso é óbvio. E aí pega esses erros do Augusto Melo e pega a diretoria anterior boicotando ele diariamente, notícias vazando à torta e à direita dentro do Corinthians. Aí não tem jeito, né? Vira esse caos e a gente tem a lamentar, porque se continuar assim, as perspectivas não são nada boas. A gente gostaria muito de saber o que vocês acharam desse vídeo. Concordam com o Sormani e companhia? Não concordam? Discordam? Deixa a opinião aqui nos comentários. É importante demais saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!